Olá, gente, tudo bem? Bispa Eliane trazendo para você mais uma parte desse livro, né? A história aí de alguns personagens bíblicos de A a Z. Já estudamos a letra A, B, C, estamos na letra D e hoje finalizando a letra D com a história de Dorca, tá? Vamos falar um pouquinho de Dorca. Como a história é bem pequenininha, falei, quer saber? Vou trazer ela ao vivo hoje. Talvez eu traga também o Efraim, que é a letra E. Vamos encerrar o D e entrar no E, se der tempo, né? Se eu tiver disposta até o final, se não tiver muito comentário. Mas vamos começar primeiro, né? Eu tô com... a priori, vamos falar de Dorca. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por mais essa oportunidade. Como ontem, Senhor, não tivemos oportunidade de entrar com nenhuma história aqui com estudo, vamos tentar hoje trazer 2 aulas. Já pedimos que o teu Espírito Santo seja o professor, continue sendo professor e nós venhamos continuar sendo teus alunos, Pai, porque queremos aprender de ti e contigo. Estamos, Senhor, nos edificando bastante com esses personagens bíblicos e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a reter o que é bom e aquilo que não for bom, que nós venhamos descartar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, por isso estamos felizes e agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos continuar aqui a nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre Dorca e eu vou tentar entrar também na letra E, sobre Efraim, para que você também, né, para cobrir o dia de ontem, que eu não consegui ministrar para você, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar por Dorca. Dorca, nome grego, significa gazela. Dorca era uma cristã que morava em Jope. Foi chamada de discípula em Atos 9:36, e essa é a única vez em que essa palavra é usada na forma feminina no Novo Testamento. Sua origem é étnica, são desconhecida. Dorca era seu nome grego. Era muito comum esses nomes entre os judeus gregos. E Tabita era o equipamento em aramaico. O seu nome duplo provavelmente indica que ela era uma judia helenista que se convertera ao cristianismo. Os gregos chamavam-a de Dorca e os judeus chamavam-a de Tabita ou Tabita. Dorca era praticante de atos caridosos, inclusive a confecção de túnicas e outras vestimentas para pessoas pobres. Quando Dorca adoeceu e morreu, sua perna foi levantada. Perdão, gente, acho que eu tenho que trocar de óculos. Quando Dorca adoeceu e morreu, sua perda foi lamentada por muito. Perna levantada para perda lamentada. Parece, né? Perdão aí. Foi lamentada por muitos. Na ocasião, Pedro estava em Lida, apenas 15 quilômetros de distância de Jope. E os cristãos de Jope enviaram 2 homens para pedir que viesse até eles. Quando ele chegou à cidade, o corpo havia sido preparado para o sepultamento e colocado em um quarto superior. Pedro mandou que todos saíssem daquele aposento, ajoelhou-se e orou diante do corpo de Dorca e disse: Tabita, levanta-te. Quando ela abriu os olhos e estendeu a mão, Pedro apresentou-a viva
lá em Atos, capítulo 9, versículo 40 e 41. Vale a pena lembrarmos que a vontade de Deus está envolvida em tudo. Tudo isso, bem como a questão da missão dada a cada indivíduo. Nem todos os que morrem já cumpriram sua finalidade de vida. Diante disso, entendemos que a oração de Pedro foi atendida porque estava de acordo com o propósito de Deus. Tinha para a vida de Dorca. Se tivesse chegado o seu tempo, de acordo com a vontade de Deus, para ir para a pátria celeste, certamente Pedro não teria podido chamá-la de volta à vida. Este milagre ficou muito conhecido, pois foi o primeiro caso de ressurreição por meio de um apóstolo da igreja primitiva, e muitos habitantes da cidade converteram-se a Cristo por causa deste milagre. Olha só, aqui eu encerro o estudo de Dorca, mas eu quero fazer as minhas considerações finais e vou entrar em Efraim. Olha só, preste bem atenção nisso. Vou tirar o óculos. Dorca morreu, mas nós vamos entender que não era o tempo dela morrer. Então, por isso, Deus permitiu que Pedro orasse e ela ressuscitasse. Deus pode fazer isso ainda nos dias de hoje, bispa? Sim, pode. Pode, faz, e sou testemunha viva de que ele faz. Eu não estou aqui para te levar a acreditar em nada. Você pode me chamar de louca, você pode me chamar do que você quiser, mas eu tenho testemunha porque aconteceu, tá? Eu fui testemunha viva de um ressuscitamento. Olha, eu não vou dizer para você que foi fácil. E também não foi em velório, foi em hospital. Algumas pessoas sabem, pessoas que me cercam, pessoas do meu círculo de amizade, pessoas da minha igreja, sabem, da minha família, e até pessoas da minha família que participaram do episódio. Eu fui, este ano ainda, parar no ponto-socorro com uma suspeita de infarto. Chegando lá, nesse ponto-socorro, eu comecei a ser medicada. Fiz eletro, medicada não, né? Atendida. Fiz eletro e me tiraram meu sangue e disseram que eu ia ter que ficar lá um tempo para fazer mais alguns exames. Mandei minha filha para casa, fiquei monitorando ela pelo celular e fiquei lá, em contato com algumas pessoas pelo telefone, com a minha filha, e chateada, né? Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. Pastora Luana, pastor Rodrigo, pastora Celina, paz do Senhor. Fiquei chateada. Quem gosta de ficar no hospital, né? Mas fato é que quando o Senhor te leva em algum lugar, acredite, ele tem obra, ele tem projeto, ele tem propósito na sua vida. Se a tua vida está na mão de Deus, ele tem propósito. Chegando nesse hospital, fazendo lá, aguardando os exames, ele disse que quando saísse aquele exame, se desse, né, algum sinal de infarto, eu teria que fazer outro, mais outro e mais outro. E enquanto eu estava ali aguardando, né, que tinha que ser 3 horas para cada exame, o resultado do primeiro, deu entrada no hospital um homem. E aquele desespero, aquela correria, eu ali aguardando, né, na salinha de espera, aquela correria para lá e para cá, para lá e para cá. O rapaz entrou para uma sala de frente da cadeira onde eu estava sentada. Ele entrou para essa sala, a equipe médica toda entrou junto tentando fazer a ressuscitação. O carro que levou entregou um vidro, disse, ele tomou isso tudo. E entrou no carro e foi embora. Eu não sei se era parente ou se era alguém que viu e socorreu. E foram embora. E ali, o nome, corre daqui, corre dali. E aquela equipe toda dentro daquela sala, tentando fazer ressuscitamento. Abre a boca, parecia que queria enfiar um cano para fazer lavagem, alguma coisa estomacal nele, que parecia que, né, o primeiro diagnóstico ali era que ele tinha tentado cometer suicídio e tinha tomado alguma coisa, né, mortal. E abre a boca, seu fulano, abre a boca, e ele trincarra os dentes
e apagado, com os dentes trincados, e não abria a boca, e não abria. Ele falava, ele está resistindo, ele não quer abrir, ele não quer ser, né? Ele não quer receber a lavagem. É como se ele tivesse querendo mesmo morrer. E ali eu entrei meio que em desespero. Eu falei, ai, Senhor, o Senhor me trouxe para cá para ver isso? Uma cena dessa? Uma pessoa que tentou suicídio chegar aqui no hospital nesse estado? E eu comecei a conversar com a minha irmã no telefone, né, no Zap, que a minha irmã começou a falar comigo, olha, Deus, até a minha sobrinha que virou e falou assim, ó, fala com a tia que Deus não levou ela lá à toa não, que, né, para ela orar. Mas quando a gente tá passando mal, eu tava com muita dor no peito, muita dor. E a minha sobrinha falou isso pra minha irmã me falou, olha, se eu tivesse aí, eu não tenho nada a perder, eu orava. Falei, mas a sala tá cheia, não tem nem como, eu vou ficar intercedendo daqui. Tá, daqui a pouco, passou alguns minutos, apagaram as luzes, cobriram a cabeça dele e saíram da sala. Eu falei, morreu. Não tinha outro diagnóstico para uma pessoa que estava tentando, a sala cheia de médico. De repente, o médico sai todo mundo, cobre a cabeça da pessoa de branco com lençol branco até a cabeça, apaga a luz e sai da sala. O que tu vai entender com isso? Morreu. E eu saí, eles saíram, a sala ficou com a porta meio aberta e meio fechada, aquela escuridão, só o pé dele por lá de fora. Eu tenho até hoje a foto que eu tirei com o pé dele por lá de fora. Eu falei, meu Deus, vou tirar até uma foto daqui, né, entre a porta entreaberta para mandar para minha irmã, eu conversando com a minha irmã no Zap. Falei, olha, Rosana, aconteceu isso, eu saí da sala agora e tal, pá. Ela falou, então daqui a pouco o Rabecão vai chegar, ele morreu. Falei, meu Deus, o senhor me trouxe aqui para ver isso. A minha irmã falou, olha, algum propósito Deus tem com isso. Deus não te levou aí à toa. Entendeu? Se eu fosse você, eu entrava lá e orava por ele, ministrava, né, para ele ressuscitar. Eu falei, tá fácil falar, né? Difícil eu chegar lá, morto, ressuscita. A minha irmã, o que tu tem a perder? Eu falei, nada. Simplesmente pode ser que ele não ressuscite. Eu falei, tá, morto ele já tá. Olha, eu botei o celular para gravar, para poder ficar registrado. Eu falei, não, vai que esse morto ressuscita, né? Eu botei para gravar o áudio, eu entrando na sala. Primeiro eu fui com a câmera até eu entrando na sala. Depois eu tirei a câmera, que eu falei, eu não vou filmar o rosto da pessoa, porque isso é a lei, né? É contra a lei. Aí eu gravei o áudio. Botei pro áudio da minha irmã, joguei pro áudio do WhatsApp da minha irmã. Eu entrando lá chorando, tá? Eu me deu uma crise de choro, eu fui tomada por uma emoção muito forte também, uma presença. E eu comecei, Senhor, se tu queres, devolva a vida a esse homem. Se é a tua vontade, dar mais uma oportunidade a ele, porque a gente tem que saber se é para a vontade de Deus, como foi dito aqui, na história de Dorca. Era a vontade de Deus que ela ressuscitasse, porque se não for, não volta não. Então eu falei, se for a tua vontade, que esse homem volte à vida, que o Senhor conceda a ele uma nova oportunidade. Gente, se você não quiser acreditar, o problema é teu. Eu vivenciei isso, não tem necessidade de mentir. Na hora que eu acabei de falar isso, o homem levantou a mão assim, ó, e deixou cair. Quando ele levantou a mão e deixou cair, eu fui tomada por um susto tão grande que eu saí disparada. Mulher de pequena fé, tu pede e não tá pronta, né? Somos humanos, gente. Somos humanos, tá? Eu saí, confesso, sem vergonha nenhuma pra vocês. Saí disparada da sala. Dei de cara com um médico que vinha passando pelo corredor e eu gritei, ali, tá chamando na sala. Ele olhou pra mim assim, tipo assim, essa mulher tá louca, tá vendo miragem, o homem que tá na sala tá morto. Ele, quem? Eu falei, tá chamando ali naquela sala, levantou a mão, tá chamando. Porque ninguém me viu entrar na sala. E ele pegou, a luz estava apagada, eu deixei apagada, eu falei, será que eu vi demais? Aí ele virou e falou assim, não tá chamando não, senhora, eu acho que ele ia falar, ele tá morto, quando ele ia falar, lá, ele olhou para a direção da sala, o homem de novo levantou a mão e baixou. Ele chamou a equipe, correu todo mundo para dentro da sala, acendeu as luzes de novo, começaram a tentar entubar, ligaram a máquina começou pi, a pitar de novo, tá? E ali entubaram o homem, eu falei, meu Deus, o homem ressuscitou. Meu Deus, o que eu faço agora? E eu falando com a minha irmã o tempo todo ali no Zap, contei para ela, ela virou para mim e falou assim, olha, se Deus te levou nesse hospital, só para você ministrar, né, a ressurreição dele no nome de Jesus, que nem eu não, tá? É o nome de Jesus. Se Deus te levou aí para isso,
O médico vai te chamar em menos de 15 minutos e vai te dar o diagnóstico de que você não tem nada. A dor no peito até diminuiu, né? Até sumiu, né? Porque o desespero foi maior. Assim que a minha irmã acabou de falar o médico, Eliane, tal, meu nome todo. Na portinha, lá no fundo, eu fui lá. Quando ele chegou lá, ele olhou pro meu eletro e falou assim: teu eletro é de uma criança, dá pra botar na parede, a senhora não tem nada. Vamos ver a enzima do sangue. Quando ele olhou o exame, falou assim: a senhora não tá com nada. Tá sentindo dor ainda? Falei: não, passou. Então pode ir pra casa que a senhora tá ótima, a senhora não tem nada. Deus me levou naquele hospital para ministrar sobre a vida daquele homem, porque ele já estava ali com as lâmpadas apagadas, com as luzes apagadas, dado como morto, coberto até a cabeça, que nem o rosto dele Deus não me deixou ver. E aí, quando eu orei, né, coloquei na mão de Deus e falei: Senhor, se for a tua vontade, conceda mais uma oportunidade a esse homem. O homem levantou a mão, né? E quando ele levanta a mão, que eu grito o médico meio que me chamando de louca, ele olhou para o lado da sala, ele levantou de novo, foi todo mundo e ele teve. O que ele fez com essa segunda oportunidade, eu não sei. Mas que Deus ainda atende. Oração de ressuscitação. Até então, até pouco tempo antes disso acontecer, eu tinha dúvida que isso aconteceria nos dias atuais. Mas eu vivi para ver um morto ressuscitar. Para a glória de Deus, tá? Então, quando eu leio essas passagens bíblicas, eu falo, realmente, é real. Aconteceu no passado e se tivermos fé e for a vontade de Deus, acontece no presente, né? E para testificar, ter certeza, dias depois eu voltei no hospital, foi uma semana depois, eu voltei no hospital e eu perguntei ao porteiro, que era o mesmo porteiro, eu falei, eu vou no mesmo dia da semana, que vai ser o mesmo plantonista, mesmo porteiro. Eu falei, esse aqui, eu queria saber como é que tá aquele rapaz que teve aqui no dia tal da semana passada. Pastora, por favor. Pastora, tá alto aí. Eu queria saber como é que tá o moço que entrou aqui, que tinha tentado suicídio, que ficou naquela salinha ali. Ele morreu? Aí o rapaz do portaria virou para mim e falou assim, a gente não pode dar informação. Falei, não, mas eu queria saber só se ele morreu. Ele falou assim, morreu e não morreu. Tipo assim, morreu e não morreu, né? Morreu e ressuscitou. Falei, mas como é isso? Aí ele, deixa pra lá. Já tá em casa, tá passando bem, já tá tudo bem, já foi pra casa. Falei, olha só como que Deus é maravilhoso. E nem era daqui de Petrópolis, falei, é lá de baixo, de outra cidade aqui perto. Falei, olha, como Deus é fiel. Tomara Deus que, né, esse rapaz, esse homem tenha tido, né, essa segunda oportunidade, faça bom uso dessa segunda oportunidade que Deus deu. E eu creio que sim, porque se Deus deu, é para que ele faça bom uso. Mas eu fico feliz de compartilhar isso com vocês. Sempre que eu puder, eu vou compartilhar. Independente de quem creia, de quem não creia, eu vou compartilhar, porque é para a glória de Deus. Então, aqui, quando eu vejo a história de Dorca, Pedro entrando, orando, e ela ressuscitando, e o nome do Senhor sendo glorificado, eu entendo que isso que eu vivenciei não é para guardar. É para compartilhar também, para que aqueles que ainda tenham um pouquinho de fé, uma sementinha menor do que um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, possam colocar em prática através desse testemunho e o nome do Senhor ser glorificado e entender que aquilo que está morto na tua vida pode ressuscitar. Aquilo que está morto na tua vida, seja o que for, Deus pode ressuscitar. Amém ou não amém? Que Deus venha ressuscitar os seus sonhos e a sua fé nesta tarde, nesta final de tarde e princípio de noite de feriado de quinta-feira, em nome de Jesus. Agora nós vamos entrar para a glória de Deus. As palmas aí onde você está, louvam ao Senhor. Nós vamos estudar sobre Efraim. Como ontem eu não trouxe, então hoje eu vou trazer Dorca e Efraim. Quem foi Efraim? Efraim, nome hebraico, significa frutífero. Embora seja progenitor de uma das tribos de Israel, Efraim não era filho de Jacó, mas neto de Jacó. Após sua ascensão no Egito, José casou-se com uma egípcia, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, Gênesis 41, 50 a 52. Dessa união nasceram-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim.
O fato de Efraim e Manassés serem filhos de Asenate nos remonta a um detalhe interessante, porque injeta em Israel, em sua herança genética, o sangue egípcio. Isso é camita. Aliás, esse não foi o caso isolado, pois as duas concubinas de Jacó, Bila e Zilpa, eram egípcias. E elas foram mãe de 4 filhos de Jacó, Dan, Naphtali e Bila, e Gade e Asser e Zilpa. Se adicionarmos isso a Manassés e Efraim, temos um total de 6 entre os 12 que encabeçaram a tribo de Israel com o sangue camita. Efraim nasceu no fim de 7 anos de plenitude e fartura, que antecederam os 7 anos de fome do Egito. Sua vida cobriu o fim desse período e o período de escassez. Nessa época, o patriarca Jacó e sua família estabeleceram residência no Egito, através da bondade de José. Foi assim que Efraim ficou sujeito à influência do modo de viver patriarcal de Israel, bem como a promessa e bênção que provinha da sua família desde Abraão. A infância de Efraim coincidiu com a última 17 anos do seu avô, o patriarca Jacó. Há um detalhe interessante no propósito dos 2 nomes dos filhos de José em relação à trajetória da sua vida. José chamou o seu primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer-se de toda a minha humilhação. Em algumas versões, trabalho, e de toda a casa do meu pai, se referindo ao quanto sofreu pelos seus irmãos. E ao segundo filho chamou Efraim e disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José estabeleceu no nome de seus filhos em memorial acerca da trajetória que ele vivia desde que fora vendido pelos irmãos em Canaã, até no momento que fora reconhecido como governador do Egito por Faraó. Posteriormente, isso resultou na submissão de José em 2 linhagens que compuseram as 12 tribos de Israel. Gênesis 49, de 22 a 26, e Deuteronômio 33, de 13 a 17. Mais tarde, quando apresentou seus filhos a Jacó para a bênção, José esperava que Manassés, por ser o mais velho, recebesse a bênção do primogenitura, colocando assim a mão direita sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Mas, irônica e inesperadamente, Jacó inverteu os braços e colocou a mão direita na cabeça de Efraim e, dessa maneira, assegurou-lhe o direito da primogenitura. Gênesis 48, 13 e 20. Pela terceira vez, o filho mais novo da linhagem patriarcal tomou o lugar do mais velho. Gênesis 17, de 19 a 20. Isaac, em Gênesis 27, de 27 a 29, Jacó, a bênção de Deus repousa sobre aqueles a quem Deus escolhe e não sobre aqueles que são marcados pela mão do homem. Essa bênção foi um ato de adoção, mediante o qual Efraim e Manassés passaram a ser contados como filhos de Jacó, para encabeçarem as tribos em lugar do seu pai José. O objetivo do ato foi dar a José, através de seus filhos, uma dupla porção de bênção divina, que acompanhariam o reino de Israel através das 12 tribos. Essas bênçãos proféticas se cumpriram tanto no tamanho como no poderio da tribo de Efraim.
e também em sua localização privilegiada na região montanhosa, no centro de Canaã, leste do que hoje é moderna Tel Aviv. Seu território aí de Gilgal e Betel. Além da geografia montanhosa, o território de Efraim possui vales férteis e um período de chuva maior do que era desfrutado em outras partes do país. Sua liderança tornou-se evidente no arranjo do acampamento de Israel na marcha do Egito para a Terra Prometida. Ela liderava as 3 tribos que ficavam do lado oeste, Números 2, versículo 18 ao 24. Josué era da tribo de Efraim, número 13, 8, e sob seu comando ele recebeu o culto e ocupou uma das maiores porções da terra depois da conquista de Canaã. Josué 16, 5, 10. O tabernáculo foi erguido no centro religioso de Siló, cidade localizada onde? Efraim, onde a Arca da Aliança ficou colocada no tempo de Josué. Josué 18, 1 e 22, 12. Ana e Samuel também eram de Efraim. 1 Samuel 1, de 1 a 28. Na época dos juízes, Efraim foi derrotado e morreram 42.000 efraimitas nas mãos de Jefté, um homem de Gileade. Juízes, capítulo 12. Estranhamente, 2 filhos de Efraim, Ezer e Eliade, foram roubar gado nas terras dos filisteus e por eles foram assassinados. Isso fez Efraim sentir profunda tristeza e chorar. Depois Efraim teve outro filho e chamou de Berias, porque as coisas iam de mal a pior em sua casa. 1 Crônicas 7, de 20 a 23. O que nos consola na história é que da descendência de Berias nasceu Josué, o homem que liderou Israel na conquista da terra de Canaã mais tarde. As nossas tristezas do presente podem nos ajudar a gerar o caminho da nossa conquista do amanhã. Segura aí! Deus falou aqui, hein? Uau! Eu não sei com você, mas comigo ele falou nessa frase, hein? Vou ler de novo. Segura aí. As nossas tristezas do presente podem nos ajudar a gerar o caminho das nossas conquistas no amanhã. Segurou? Pegou? Tomou para você? Embora Efraim não seja mencionado especificamente na bênção de Gênesis 49, fica claro que Jacó o tinha em mente quando abençoou seu filho amado. José é um ramo frutífero. Gênesis 49, 22. Frutífero é o jogo de palavra com o próprio nome de Efraim. Depois da divisão do reino, Jeroboão colocou um dos seus santuários idólatras da cidade de Betel, 1 Reis 12, 29, em Efraim, e estabeleceu uma capital em Siquém, que naquela época estava no distrito administrativo dessa tribo, conforme foi definido por Salomão, 1 Reis 12, 25. Eu termino. O próprio Jeroboão já, na verdade, era efraimita. 1 Reis 11, 26. E a partir dessa época, o centro da história política e religiosa do Reino do Norte foi Efraim. Isso se tornou tão forte que Israel geralmente era chamado de Efraim, até o tempo da sua queda e deportação
todos os assírios, pelos assírios, em 722 a.C., Isaías capítulo 7, versículo 2 a 17, Jeremias 7, 15, 31, 9, Oséias 4, 7 e 5, de 3 a 5. Uau! Como Deus falou, né? Meu Deus! Somos efraimitas e não sabemos, né? Vamos continuar fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, e aqui tomar posse, viu só? Como é que é forte a palavra, pastora Luana? Como é que Deus fala? Glória a Deus. Amanhã, hoje então nós estudamos Dorca e Efraim, né? Aprendemos um pouco sobre eles. Amanhã nós vamos estudar Eli. Nome hebraico significa meu Deus, ou meu Deus é exaltado. Eli, profeta Eli, amanhã para você. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua presença, né? E vamos continuar aí esse estudo sobre os personagens bíblicos, para a honra e glória do Senhor, que rolou hoje até uma frase profética e um testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, até amanhã.